A nossa segunda aula de hoje será de matemática. Você vai pegar agora o seu livro verde de matemática e vai abri-lo na página 25. O livro verde de matemática e vai abri-lo na página 25. A primeira questão é para você completar a sequência numérica do 0 até o 59. Lembra que a última família que nós aprendemos foi a família dos 50? Então, se você está com dúvida, volta naquele vídeo da família dos 50 para você retomar, tá bom? Então, aí nesse primeiro quadradinho, você vai completar a sequência numérica. Estão faltando alguns números, você vai completar os que estão faltando. Depois, efetue as adições. Então, são continhas de mais. Relembrando que a gente sempre começa a fazer continha pela unidade. A gente nunca vai começar pela dezena e mais para frente pela centena. Sempre vai começar pela unidade. Então, tá vendo esse U aí no seu livro, na sua atividade? Ele significa que é a casinha da unidade. Então, você vai começar a sua continha por aí. A primeira aí é 12 mais 5. Mas se eu vou começar pela unidade, então é o 2 mais 5. Você pode fazer daquelas maneiras que a tia Régia sempre fala, com as mãos, com os dedos ou com material dourado. Se você for fazer com material dourado, você vai pegar 2 pecinhas da unidade, mais 5 pecinhas da unidade e depois vai contar todas elas quanto que ficou. Vai escrever o resultado aqui embaixo. Se for fazer com dedo, como é continha demais, a gente tem que colocar mais dedos. Então, aí em cima são 2. 2 mais quanto? Mais 5. Então, é só contar. 2 mais 5 vão dar 7. Então, você vai colocar o 7 embaixo do 5. 1 mais nada. Tem algum número aí para fazer continha com 1? Não, então você vai escrever ele lá embaixo de novo. Então, 12 mais 5 são 17. Número 3. Observe os números. Os números aí estão em ordem? Não, eles estão fora de ordem, porque começou pelo 57, depois foi para o 51, depois pulou para o 53, então a ordem aí não está certa. Lá nas linhas embaixo está pedindo o seguinte: coloque-os na ordem crescente. Quem lembra o que é a ordem crescente? Lembra que a tia Régia sempre fala para você pensar no seu crescimento quando você era bebezinho e você foi crescendo. Então, você era pequeno e ficou maior. Então, a ordem crescente é do menor para o maior. O menor número aí é o 51. Então, ele vai ser o primeiro número. E o maior é o 59. Então, você vai fazer do 51 ao 59. Depois, nós vamos fazer a página 26. Escreva o nome de 3 instrumentos que usamos para medir o comprimento dos objetos. Quais são os instrumentos que nós estudamos lá na nossa sala de aula antes da gente sair? Fita métrica, trena, que mais? Quem lembra aí? Régua. Então, você pode pegar o conteúdo lá do seu livro vermelho e lá tem todos os instrumentos que nós usamos. Você escolhe 3 e escreve aí, que a gente usa para medir o comprimento das coisas. Número 2. Escreva o que se pede. Na letra A, está pedindo no primeiro quadradinho 2 linhas curvas e embaixo 2 linhas retas. As linhas curvas, o próprio nome já diz. Olha aqui, ela faz uma curvinha, ó, tá vendo? Eu comecei ela do jeito que eu comecei, eu terminei? Não. Por quê? Porque ela fez voltinhas, ó. É como se você estivesse em uma rua que você vai indo com a direção curva, ó. Fiz uma curvinha, desci, subi. Então, você vai desenhar aí 2 linhas curvas. E embaixo, você vai desenhar 2 linhas retas. Uma não, 2 linhas retas. Tá vendo a reta como ela é? Ela é igual do começo ao fim. Ela fez voltinha? Ela fez ondinha? Não, do jeito que eu comecei ela, eu terminei. Então, ela é uma linha reta. Ó, do jeito que você colocar a sua régua, você vai riscar do começo ao fim. As linhas curvas, não. Ela não começa assim e termina assim. Você tem que ir traçando as curvas.
Depois, você vai fazer o número 3. Coloque o antecessor e o sucessor dos números abaixo. O número que vem antes e o número que vem depois. E por último, resolva a situação matemática. Lembra que na nossa sentença, nós vamos escrever os dados da nossa conta. O que a gente vai conseguir absorver da nossa conta? Carla comprou 15 metros de corda. Então, eu já sei que ela comprou 15. Qual que é o primeiro número que eu vou colocar aí? O 15. Depois, para brincar com seus amiguinhos, sua prima deu mais 4 metros. Então, a própria continha já disse, ela deu mais. Se ela deu mais, ela vai ficar com mais ou com menos corda? Com mais. Então, a continha é de mais. A segunda coisa que você vai colocar na sua sentença será o sinalzinho do mais. Então, a gente já sabe que ela comprou 15 metros de corda, então a gente colocou o número 15, e a prima dela deu mais 4. Então, essa é a nossa sentença. Escreveu a sentença, um ao lado do outro, nós vamos fazer a continha. Para fazer a continha, a gente vai escrever o 15 mais o 4, que são os dados que a gente tirou da nossa sentença. Lembrando que no cálculo, na continha, é um em cima do outro, para ficar mais fácil para fazer a soma, tá? Casinha com casinha, divide aí a casinha, coloca o D da dezena e o U da unidade, para a gente saber qual o número que está na casinha certa para fazer a conta, e também para a gente não colocar os números na ordem errada, tá bom? Começa por onde a continha? Pela unidade. Então, você vai começar a contar pela unidade. 5 mais 4. Quanto que é 5 mais 4? 9. 1 mais nada. Tem alguém para fazer continha com ele? Não. Então, 1 mais nada é 1. Então, 15 mais 4 deu 19. Não pode esquecer de colocar o resultado aqui, na continha aqui abaixo, na sentença. E na resposta, você tem que escrever ela completa. Qual é a resposta? Tá perguntando com quantos metros de corda ela ficou? Carla ficou com 19 metros de corda, tá bom? Então, esse probleminha a tia Régia fez com vocês, porque já tem um tempinho que a gente não faz os probleminhas. Então, só para vocês relembrarem. Os próximos a tia Régia vai só explicar, tá bom? Um beijo, boa atividade para vocês. Não esquece de clicar na carinha feliz, de comentar pra gente conversar. Até a próxima aula.